Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da goleada do Atlético Paranaense sobre o Cuiabá na estreia rubro-negra no Campeonato Brasileiro de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0, um duelo que teve início às 16 horas deste domingo, dia 14 de abril, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pelo Campeonato Brasileiro de 2024. E um confronto para o qual o técnico Cuca manteve o uruguaio Agustín Canóbio como meio atacante, substituindo o argentino Bruno Zapelli, que teve problemas estomacais ao longo da última semana, já não havia enfrentado o Deportivo Raio Zuliano pela Copa Sul-Americana e hoje, embora relacionado, começou a partida no banco de reservas, indicando que talvez as suas condições físicas ainda não sejam as melhores ou as ideais. O que não impede que eu reconheça que, mais uma vez, como também já aconteceu no último meio de semana, o Agustín Canóbio tem exercido com muita eficiência esse papel de meio-campista. Foram ao todo 50 ações com a bola, 34 de 36 passes completos, um índice de acerto absurdo de 94%, 5 passes decisivos, que são passes que geram finalizações, 2 grandes chances criadas, uma assistência, 4 finalizações, sendo 2 delas no gol e um gol marcado. Isso vai muito de encontro ao que eu disse em um vídeo ao longo dessa semana, vou deixar aqui em cima no card para quem não tem assistido e tem essa curiosidade, que o Agustín Canóbio, no seu papel, com o coletivo extraindo dele aquilo que ele tem de melhor a oferecer, que é intensidade, movimentação, participação, jogadas de associação, ele tem muito a oferecer ao Atlético Paranaense e é uma peça importante desse elenco para o restante todo da temporada. Na minha forma de ver, enquanto não houver uma mudança muito significativa no elenco, o Agustín Canóbio ele é indispensável para o funcionamento coletivo da equipe. Mas para não limitar a análise do coletivo pelo Canóbio, acho que a gente precisa valorizar muito o que o Cuca fez da terça-feira para cá, porque a gente teve muita mobilidade dentro da formação tática do módulo de jogo estruturado pelo Cuca para enfrentar um Cuiabá que veio a Curitiba disposto a se defender. O Cuiabá se defendeu com uma linha de 5 e uma segunda linha de marcação de meio-campistas de 4 jogadores. Então, imagino que o intuito da equipe mato-grossense era limitar ao máximo os espaços do Atlético, e o Atlético conseguiu superar isso, em parte justamente devido a toda essa mobilidade, toda essa versatilidade de posicionamento. A gente teve, lógico, de início o Julimar pelo lado direito, com o Canóbio como meio atacante, se aproximando do Pablo na referência, e o Tomás Coelho pelo lado esquerdo. Mas ainda ao longo do primeiro tempo, a gente já teve o Canóbio caindo pela direita e abrindo o corredor central para que o Julimar se juntasse ao Pablo como uma referência física, só que oferecendo muito mais potência física, né? O Julimar, em termos de impulsão, explosão física, velocidade, força, realmente ele tem muito a oferecer. E dentro desse contexto, o Cuca soube explorar essa mobilidade, essa possibilidade de trazer o Canóbio para fora para que o Julimar pudesse ser essa referência dentro da área. E aí, já no segundo tempo, a gente teve ainda o Tomás Coelho saindo do lado esquerdo para cair pela direita, abrindo o lado esquerdo para o Canóbio, com o Julimar se aproximando do Pablo também. E mais para o final, e durante todo o jogo, né, não mais para o finalzinho, como eu ia dizendo, o Pablo teve o espaço de recuar, se aproximar do Fernandinho, se aproximar do Eric e abrir esse corredor central para as infiltrações de todos esses jogadores que têm capacidade de explorar esses espaços. Então, Canóbio, Coelho, Julimar, todos tinham a oportunidade de investir contra a defesa quando o Pablo recuava, e isso algumas vezes gerou situações de perigo. Então, o Cuca também tem muito mérito nessa vitória, por mais que, de uma forma geral, quando eu bati o olho na escalação, me preocupava a falta de mais um meio-campista natural no setor, para quem sabe conseguir quebrar as linhas de marcação de um Cuiabá que, repito, certamente viria a Curitiba para se defender, mesmo sendo o atual campeão mato-grossense, salvo engano, inclusive invicto. E, então, destacada a participação do Canóbio, por mais que o Fernandinho dispense comentários, não dá para deixar de destacar o que ele fez hoje. A gente precisa realmente desfrutar desse período que ele passa por aqui. Um jogador dessa qualidade no elenco no futebol brasileiro é coisa rara, tá? Não só no Atlético, no futebol brasileiro de um modo geral.
É importante que a gente lembre que o Fernandinho tinha um convite para permanecer no Manchester City quando ele decidiu retornar ao Brasil para defender o Atlético Paranaense. E essa lealdade também precisa ser muito valorizada, muito apreciada. Então, repito, desfrutem desse período que ele está por aqui, porque não vai durar para sempre, embora a gente gostaria com toda certeza. Mas é impressionante o que ele produz com a idade que ele tem. O Fernandinho, se não me engano, faz 39 anos em maio, no dia 4 de maio, se a memória não estiver me traindo. E um jogador de 38, quase 39 anos não deveria ser capaz de dominar o meio de campo da forma como ele faz. Hoje foram 116 ações com a bola em 90 minutos, então mais de uma ação com a bola por minuto de jogo, não é de bola rolando. 86% de passes completos, 3 passes decisivos, então gerando finalizações, uma assistência naquela bola que ele ganha do zagueiro do Cuiabá e acaba rolando a bola para trás para o gol do Canóbio, e 2 finalizações no alvo, uma inclusive aquela bola que ele bate de uma espécie de voleio, né, de fora da área, que poderia sim ter gerado um golaço. Então, o Fernandinho, repito, por mais que dispense comentários, não dá para não tirar um tempinho para valorizar aquilo que ele produz dentro de campo, porque se não fosse ele, certamente o Atlético seria um time bastante diferente, o que a gente inclusive percebe quando ele, seja por uma pequena lesão, seja por uma suspensão, seja para ser preservado, acaba não entrando em campo. É um jogador que faz muita diferença, tanto pela sua capacidade técnica individual, quanto por tudo aquilo que ele oferece para o coletivo. É uma liderança muito grande, e o Fernandinho merece todos os méritos por isso. E para quem, né, tem essa curiosidade, 100 toques com a bola é uma coisa que o Xavi fazia nos tempos do Barcelona, de 100 a 120 toques com a bola em média. Então, uma atuação assim gigantesca do Fernandinho. E um outro jogador também merece muitos elogios por uma situação similar, que é o Lucas Esquivel. O Esquivel pode ter tido uma atuação mais discreta do que outras que ele já teve com a camisa do Atlético, até em termos ofensivos, ele acabou colaborando menos hoje, sendo aquele elemento de lateral construtor, dando mais equilíbrio para que o Godoy pudesse avançar, tanto é que o Godoy, inclusive, participa de jogadas de gol, marca o gol dele, o primeiro dele com a camisa do Atlético, feliz também por isso. Mas o Esquivel, por mais que talvez tenha sido discreto ofensivamente, em termos de construção, foi gigante, tanto é que ele também alcançou a marca de 100 ações com a bola, teve 84% de passes completos, né, de precisão de passes em 76 tentativas, então 64 acertos, um passe gerando finalização e ainda conseguiu 5 desarmes de uma interceptação. Então, quando eu digo que o Esquivel é um lateral que talvez não seja um jogador de linha de fundo, embora ele tenha conseguido fazer isso recentemente pelo Atlético desde a chegada do Cuca, não é diminuindo a capacidade que ele tem de influenciar no jogo, é mais reconhecendo uma característica do jogo do Esquivel que, bem explorada, vai gerar atuações como essa que a gente viu hoje, um jogador muito importante, muito influente, que precisa ser muito reconhecido. E falar em precisar ser reconhecido, a gente tem que valorizar também aquilo que o Coelho apresentou hoje. Porque o Coelho, se eu vim aqui para falar recentemente daquilo que o Canóbio oferece em termos de intensidade, em termos de entrega física, em termos de volume de jogo, o Coelho hoje talvez tenha tido uma atuação como poucas que ele teve recentemente, né? O Coelho conseguiu quase 80% de passes completos, 3 passes que geraram finalizações, venceu 8 de 10 duelos físicos e ainda completou 3 ações defensivas, isso sendo um jogador de ataque. Então o Coelho colaborou muito sim com a equipe. Para quem não se recorda, o Coelho nunca foi um jogador de desequilibrar partidas, esse papel no Bragantino era de Arthur e Claudinho, depois de Arthur e Elinho. O Coelho, quando se recuperar a confiança, como o Cuca tem tentado fazer, pode ser uma opção interessante. Tomara que ele consiga, embora eu mesmo tenha aí algumas ressalvas. Acho que o jogador tem um clima muito negativo com o torcedor. Tem que comentar também a estreia do Zé Vitor. Foi pouco tempo, tá? Não acho que ninguém deva soltar um caminhão de foguetes, mas foi uma estreia bastante positiva, com uma percepção bastante positiva da torcida, e comigo não foi diferente. Então, o jogador procurou a bola o tempo todo, e isso mostra uma personalidade gigante para um atleta que veio de um clube de Série D de Campeonato Brasileiro para um clube de Série A. Conseguiu mostrar bom controle de bola, boa capacidade de proteção, boa precisão nos passes, inclusive fazendo viradas de jogo. Então, um jogador que, se conseguir manter essa toada, e logicamente se conseguir também dar um salto qualitativo, né, em relação ao seu jogo, pode ser uma opção muito interessante para o Atlético ao longo do ano. E por fim,
eu acho que a gente precisa conter um pouquinho da euforia, por mais que o resultado possa e deva ser comemorado pelo torcedor, não tem nada pronto e acabado, tá? Por melhores que sejam os resultados desse início da era Cuca, e eu tô torcendo pelo Cuca, que fique bem claro, mas tem muita coisa para acontecer ainda ao longo do ano para que o Cuca possa garantir que essa equipe siga sendo competitiva em todas as competições, né? Por mais repetitivo que seja. Então, um pouquinho de calma, mas muito feliz pelo resultado, muito feliz por aquilo que a equipe apresentou em campo. E na quarta-feira tem o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio. Uma oportunidade boa de vencer um clube que não é fácil de ser batido na sua casa. O Grêmio vem de uma sequência de maus resultados. Então, se o Atlético conseguir explorar essa má fase do tricolor gaúcho para sair com um resultado positivo lá de Porto Alegre, certamente seria uma forma muito bacana de aproveitar, repito, esse mau momento lá do Grêmio. Mas e você, gente? O que acharam da partida de hoje? Imagino que todo mundo tenha gostado. Não tem muito do que não gostar desse jogo, mas deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Quem foi bem, quem foi mal, quem chamou a atenção. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.